Fala pessoal, tudo bem? Por que a minha vida financeira não vai para frente? Será que ela tem a ver com porque eu não exerço a mediunidade? Essa é uma das perguntas que acontecem muito, de muitas vezes mesmo, por pessoas que muitas vezes chegam no centro espírita e começam, a estudar, começam a se desenvolver, começam a seguir as orientações que são dadas, mas as coisas não mudam tão rápido e elas começam a se questionar se elas precisam, o que que elas precisam fazer. E muitas vezes chega nesse resultado, né? Será que eu tenho que sentar numa mesa e trabalhar mediunicamente para minha vida melhorar? Então é uma dúvida que acontece bastante e é o tema do nosso Papo de Corredor de hoje. Eu sou Johnny Lago, espero que todos sejam muito bem-vindos. Bom, vamos lá. Talvez a pergunta, vamos começar de trás para frente, né? Vamos falar sobre a mediunidade. Se eu tenho mediunidade e eu não exerço um trabalho mediúnico, a minha vida pode andar para trás ou as coisas podem ficar bloqueadas? A ferramenta mediúnica ela vem para todos. Então, se vocês olharem ao redor, no nosso mundo, nas coisas que acontecem, nem todo mundo trabalha de forma mediúnica e tem muita gente prosperando por aí. Só por isso já está a resposta muito simples aí, né? O não exercer a mediunidade não significa que a sua vida vai andar para trás ou que as suas questões financeiras vão ser bloqueadas, né? Sim, existem muitos fatores em que um centro espírita pode auxiliar para desbloquear isso, mas nem sempre é uma receita de bolo. Aliás, acho que eu tenho falado muito sobre isso. Nada é padrão no plano espiritual, aliás, no nosso mundo, né? Não existe padrões, cada caso é um caso, cada situação é uma situação e as entidades vão utilizando das ferramentas que têm, ou até mesmo centros espíritas que não trabalham com consultas, né? Vão dando passe, vão trabalhando a energia do consulente para tentar auxiliar no desbloqueio das energias que muitas vezes bloqueiam a nossa vida. Não significa que seja sempre este caso. Tá? Então, poxa, mas a mediunidade em algum momento ela pode bloquear? Difícil. O que pode acontecer é a falta de conhecimento da pessoa em manter o padrão energético adequado para um contato com as entidades superiores ou para que o campo energético da pessoa vibre positivo para que ele atraia coisas positivas. Não significa que todas as vezes que nós vibrarmos positivos, nós vamos atrair coisas positivas, tá? Tem que tomar muito cuidado, o pessoal ouve a lei da atração, né? Vou ficar mentalizando aqui que eu vou ganhar na Mega Sena e eu vou ganhar. Não funciona desse jeito, tem muitas variáveis aí. Então, mediunicamente, o que acontece? Mediunidade é tudo que a gente faz, eu até falei em outros vídeos, procurem ele para que vocês possam entender um pouco melhor, mas rapidamente, mediunidade é sempre o meio, o médium é sempre o meio de alguma energia que vai sair de um estado e vai para outro. Então, de um espírito para vir para o lado físico, nós somos a ferramenta do meio, a ferramenta de transmutação, de transporte da energia. Uma entidade que muitas vezes está se comunicando do plano espiritual com uma pessoa, ela está usando o médium, o meio, uma ferramenta para se comunicar. Uma entidade que está dando um tratamento energético, fazendo uma cirurgia espiritual, ela está passando a energia dela, transmutando essa energia e combinando ela com a do médium para poder fazer um efeito de cura, um efeito de fortalecimento energético numa terceira pessoa. Isto é mediunidade. Então, isso não acontecendo, pode existir bloqueios energéticos na ferramenta, no médium, porque ele tinha necessidade de trocar energia e ele não está trocando energia. Pode acontecer. Aliás, acontece demais, mas isso não significa que a vida financeira da pessoa foi para trás por causa da mediunidade. Ela está bloqueada energeticamente para determinados processos. Mas se a pessoa, além dos bloqueios, tem pensamentos negativos, tem um pessimismo ali, tem uma necessidade de urgência para as coisas, não compreende que tudo tem o seu tempo, não quer fazer os esforços necessários para que a vida aconteça, né? Essas pessoas que têm uma vida financeira muito abastada, nem sempre é porque caiu do dia para a noite, que Deus
deu a possibilidade dela ter. Às vezes ela acordou muito mais cedo do que todo mundo, ela foi trabalhar, ela passou estresse muito maior do que a maior parte das pessoas e ela plantou isso ao longo de muitos anos, muitas noites sem dormir, trabalhando, estudando, se capacitando, para que ela consiga colher lá na frente um futuro muito mais promissor. Então não tem a ver com a mediunidade, tem a ver com bloqueios energéticos e com a postura da pessoa na vida. Existe um outro assunto que também bloqueia muitas coisas nas vidas, mas que é difícil da gente conseguir aceitar, até porque dificilmente a gente consegue mudar ou ter o conhecimento de que se está acontecendo com a gente ou não, tá? Que se chama processo kármico. A gente vive sucessivas reencarnações para que a gente possa ter diversos aprendizados, porque muitas vezes a gente erra, né? Se desequilibra, comete algumas atrocidades aí nas nossas vidas pregressas, né? E aí a gente vem sempre buscando, né, encarnando para aprender algumas coisas. Tem gente que encarna, por exemplo, com a necessidade de vir com um tipo de doença, uma doença muitas vezes crônica, que vai passar uma vida inteira com aquela doença, e por mais que a pessoa vá no médico, descubra qual é a doença, toma remédio, faz tratamentos, aquela doença vai acompanhar ela ao longo da vida, enquanto outras pessoas que tinham a mesma doença fizeram o mesmo tratamento e melhoraram. É porque às vezes o processo kármico daquela pessoa é vivenciar aquela dor, aquela frustração de não conseguir curar aquela doença. Não significa que é sempre o mesmo caso, isso é muito importante entender, mas às vezes acontece. Mas poxa, por que vem com Deus permite, né, que uma pessoa venha sofrendo tanto? Porque às vezes ela mesma pediu, né? Às vezes ela causou sofrimento em tantas outras pessoas de determinadas formas que ela pede para vir com uma doença que traga um sofrimento similar para que ela mesma vivencie aquele sentimento que ela causou em outras pessoas. Acontece a mesma coisa com o dinheiro. De repente alguém encarnou com muito dinheiro, foi sovina, né, demais, ou não sei, não quis compartilhar nada com ninguém porque era tudo dela, e ela vivenciou uma encarnação inteira mantendo as suas riquezas somente para si, e tinha muitas vezes o propósito de auxiliar e ajudar outras pessoas. Então, por conta dela ter usado o dinheiro de uma forma negativa, né, às vezes até prejudicando outras pessoas, numas próximas encarnações ela pede para que venha bloqueado a questão financeira. Às vezes a pessoa nem passa por dificuldades de não ter o dinheiro, de ter fome, de parar na rua, não ter onde morar, mas vive naquela linha onde ela não consegue ir para frente, mas ela também não vai para trás, ela tem que ter muito esforço para se manter num patamar baixo. Muitas vezes é por conta de processos kármicos, tá? E às vezes esses processos kármicos findam em determinado momento. Tem processos que são para a vida inteira, tem processos que é para vivenciar 2 anos, tem processos que é para vivenciar 40 anos, né? E aí a partir daquele momento que era o desbloqueio, a partir do momento que quebra essa energia, parece que as coisas começam a andar para frente. É porque o processo kármico foi resolvido e as coisas podem mudar. Por outro lado, tem a questão física, tá? É muito importante que as pessoas entendam que nem tudo é espiritual, nem tudo é kármico, nem tudo tem a ver com mediunidade, nem tudo tem a ver com espírito obsessor, tá? Então, tem coisas que são da nossa vida mesmo. Às vezes a gente quer, por exemplo, eu quero ser modelo, mas cara, eu não tenho altura, eu não tenho um corpo de modelo, eu não tenho a beleza que era necessária para ser modelo, e eu fico insistindo em ser modelo, porque modelo é meu sonho. Eu tenho que entender que eu não tenho potencial para isso, e talvez eu ache outros potenciais, porque a gente nunca vem com uma coisa só. Ah, poxa, mas eu sou bonito, eu tenho corpo, eu tenho tudo, mas eu não consigo modelo. Cara, muda. Vai procurar a felicidade, vai procurar a prosperidade em outro lugar. Às vezes não é esse caminho que você precisa seguir, né? Às vezes você não tem tanta capacidade quanto você acha que tem neste caminho, mas talvez você tenha em outro caminho que te vai trazer muita mais felicidade, muito mais prosperidade. Então a gente é muitas vezes teimoso também em não procurar alternativas, não procurar opções. Acontece muito também em casais, né? Muitas vezes que a mulher trabalhava
e aí teve filho, parou de trabalhar, e o marido fica trabalhando, e ele consegue sustentar muito bem a família, e tudo bem, né? Um acordo entre os dois, mas em algum momento o parceiro, por algum momento, ele tem dificuldades financeiras, ele não consegue melhorar aquela situação. Por que não, né, o casal se planejar para os dois trabalharem ou para eles dividirem essas coisas da vida que não tem a ver com a espiritualidade, sim da parceria, né, do casal, precisam ser consideradas também. Então, sempre que a gente vai olhar para uma situação, primeiro a gente olha para o físico, né? Até mesmo a saúde. Poxa, eu estou com uma doença, vai no médico. Poxa, mas eu estou indo há anos no médico e não resolve, então nós vamos procurar uma alternativa espiritual. Pode ser um problema espiritual, mas tudo tem que ser avaliado. Nós estamos encarnados, nós estamos no físico e a gente tem que viver o físico. As coisas acontecem aqui. Então, quais são as decisões que eu estou tomando? Será que minha vida não está indo para frente porque eu não sei lidar com as pessoas, ou uma pessoa rude, ou sou mole demais, deixo pessoas fazer o que quer de mim, me enganarem? Será que eu tenho as capacitações necessárias? Tudo isso faz diferença. E aí quando você junta as questões físicas, a capacitação, todo o preparo, o caminho que a gente escolheu, as nossas escolhas energéticas que vão escolher as pessoas que atraem, né? As energias que nos atraem, então são os obsessores, são espíritos perdidos, são espíritos iluminados que estão próximos de mim para me auxiliar no meu dia a dia. Qual é a energia que eu estou vibrando no meu dia a dia para que a minha vida também seja mais próspera? Como é que eu estou trabalhando as minhas energias? Então você vai somando. E qual é o meu processo kármico? De repente, você vai fazer, não vai conseguir até determinado momento. Então, como é que está a minha aceitação também? Entender que se caso eu não tiver que ter uma vida muito próspera, eu vou viver infeliz ou eu vou aprender a viver com o que eu tenho, né? E vou me adequar para que isso seja ao menos confortável para o meu dia a dia, parar de gastar mais do que eu tenho, parar de desejar coisas que não vão fazer diferença, né? A gente ouviu recentemente de um espírito muito legal lá, conhecido nosso, que ele fala que a gente, muitas vezes aqui na Terra, a gente quer ter coisas que a gente não precisa, né? Então você vê pessoas comprando casas com 4 quartos, 3 garagens, piscina e tudo mais, muitas vezes para 2 pessoas viverem, né? Porque às vezes não quer nem ter filho, e aí tem mais empregado na casa para poder manter a estrutura do que a necessidade de se ter aquilo, né? Ele até brincou que a gente tem cada vez carros maiores para cada vez mais uma única pessoa andar, porque não se tem mais famílias grandes, né? Então é interessante a gente fazer essas avaliações também. Por que a gente quer? A gente quer um super carro enorme, gigante, que não cabe numa vaga de garagem. Para quê? É só para satisfazer o nosso ego? Só para as pessoas ou o entorno verem que a gente venceu? Então a gente tem que avaliar também os nossos valores, entender a nossa aceitação ao longo da vida, tá bom? Eu espero ter auxiliado. Não é um assunto fácil de se falar, porque mexe com expectativas, com os valores, com os propósitos de cada pessoa. Não tem uma receita de bolo. Tentem pelo menos entender como é que funciona. Então sempre olha quais são as capacidades e as escolhas que eu estou tendo. Depois vai olhar o teu processo kármico, tenta descobrir, né, se for permitido, alguma entidade vai explicar para você de alguma forma que não atrapalhe a tua vivência aqui e as tuas experiências aqui. Outra coisa que é muito importante, se vocês vão conversar com espíritos que estão contando o futuro para você ou dizendo se você tem que ir para a esquerda ou ir para a direita, cuidado, porque essas entidades estão alterando um processo kármico que muitas vezes você que tinha que encontrar este caminho, porque a vida aqui é para a gente se desenvolver, a vida aqui é para a gente aprender, isso aqui é uma escola, né? E você na escola não pede a cola para o professor, então você tem que estudar e tem que vivenciar e tem que aprender e tem que errar para poder aprender. Muitas vezes quando a gente erra é onde a gente para, reflete e começa a prosseguir de novo. Então este entendimento de que a gente está aqui para aprender, não queira que as entidades, que os espíritos resolvam os nossos problemas, eles não vão resolver os nossos problemas. Não queira que os espíritos deem o caminho certo para ser seguido, eles não vão fazer isso. Se vocês olharem para trás, Allan Kardec fez lá os livros, né, todos os livros que sedimentaram o espiritismo,
Vocês vão ver que assim, os espíritos vinham trazer as comunicações, mas muitas vezes, se vocês forem olhar na história dele, ele foi perseguido, ele teve muitas dificuldades, ele ficou doente, ele foi preso, né? Então, tantas coisas, e olha o tipo de espírito que estava junto com ele, né? Elevadíssimos para auxiliarem, dando suporte e ajudando ele, inclusive nessas dificuldades. Mas ele, quando encarnou, sabia que ele tinha que passar por muitas dificuldades dessas. Então a gente tem que ter esse entendimento. Nos tornarmos espíritas não significa que a vida vai ficar melhor ou que nós não vamos ter problema. Talvez a gente vivencie os mesmos problemas, mas com uma consciência diferente, com um preparo diferente, para que a gente tenha condições melhores, né, de fazer escolhas melhores, escolhas energéticas e evitar que a gente cause mais problemas na nossa vida. Às vezes, um carro quebrado na nossa vida era inevitável, ele ia acontecer. Só que se o meu carro quebrou, eu saí xingando a pessoa que estava passando na rua, eu chutei o cachorro, eu quebrei o carro do policial que veio, eu criei mais problemas que não eram para existir na minha vida. Era só um carro quebrado. E aí eu, por conta do meu desequilíbrio, eu vim trazendo outros problemas. Cheguei em casa, briguei com a minha esposa, ou seja, eu criei problemas para a minha vida. A minha vida não era para ser tão difícil, muitas vezes a gente cria os problemas para a nossa vida. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Então que fique claro, mediunidade não faz a vida de ninguém andar para trás. O que faz são os nossos desequilíbrios e o que bloqueia muitas vezes a nossa vida nem sempre está sob o nosso controle. Tá bom? Vamos tentando fazer o nosso melhor para que a gente possa alcançar aqui os nossos objetivos, as nossas coisas, mas também vamos exercitar um pouquinho a nossa aceitação e a nossa humildade, né? É muito importante a gente entender sobre isso. Valeu, até a próxima e espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, querem compartilhar, não concordam com o que eu falei, fiquem à vontade, é só colocar no comentário aí que a gente vai conversando. Um abraço e até mais.